Olá, olá, olá! A gente está aqui na nossa terceira e última aula de Ética e Cidadania e eu vou começar essa aula fazendo uma coisa que eu não fiz até então, tá? E logo você vai entender o porquê. Eu vou começar essa aula me apresentando. Bom, você já sabe que eu sou o Marcelo, prazer. Sou professor aqui do Instituto do Encontro Fraterno Luiz Vasconcelos na disciplina de Ética e Cidadania, que é essa que você está vendo, e também de Noções Básicas do Direito. Bom, eu sou formado sou bacharel em Direito, né, tenho formação na área do Direito, eu sou pós-graduando na área do Direito, no momento também estou estudando para entrar no mestrado de Educação, na área de Educação, né, pretendo eu entrar. Também sou formado em curso de livre de música, sou um músico também por profissão, eu tenho a minha própria escola de música, né, e o que mais eu posso falar sobre mim? Bom, eu sou casado com a Simone, eu sou padrasto da Gabriela, eu sou filho do senhor José e da dona Maria, sou irmão do Marcos. Eu também trabalho numa escola lá em Mangaguaçu, uma cidade aqui vizinha, ao Centro Musical, na verdade, Escola de Música Vila Lobos. Já trabalhei aqui em Maringá também, em outras escolas também, no Luz Amor, fiquei 11 anos por lá. E eu penso que aqui eu devo ter falado um pouquinho sobre mim, tá? Não falei minha idade também, mas vocês já devem saber que eu tenho 39 anos, quase chegando aos meus 40 anos, e eu acho que é isso. Observe que quando me apresentei, boa parte do que eu falei foi o que eu faço profissionalmente, sobre minha formação, falei sobre o que eu era formado, os locais que eu trabalhava, o empreendimento que eu tenho. Ou seja, boa parte da minha identidade é dizer o que eu faço profissionalmente. Sabe, é claro que falar simplesmente profissionalmente ainda seria falar muito pouco de mim. Eu também falei de onde eu venho, no sentido de filho de quem eu sou, eu falei com quem eu sou casado, eu falei de quem eu sou padrasto, mas observa que boa parte de dizer sobre mim é dizer aquilo que eu faço como manutenção do básico, que é garantir a minha renda para a minha existência. Então, hoje, a gente começou dessa maneira, por quê? Porque eu estou falando de identidade e relações humanas no trabalho. Sabe, a maior parte, uma maior parte não, mas uma boa parte da sua vida, estou quase achando realmente que é a maior parte, mas vamos ficar com essa ideia que uma boa parte da sua vida você vai passar trabalhando, você vai passar no seu local de trabalho. De certa forma, o seu local de trabalho, a sua forma de trabalhar, o que você faz, vai falar também muito sobre você, no sentido que? No sentido que é justamente esse o que você vai dizer muitas vezes. Quando alguém perguntar para você, se você olhar, quando pergunta para as pessoas, eles falam assim, o que você é? Eu falo assim, olha, eu sou advogado, eu sou professor, eu sou médico, eu sou engenheiro. Na verdade, psicologicamente, quando a gente está perguntando o que uma pessoa essa pergunta é uma pergunta muito ampla, sabe? Quando eu olho para mim e falo que eu sou bom, também sou negro, eu também sou praticante de artes marciais, sou faixa amarela em Taekwondo, eu sou faixa vermelha, na verdade grau vermelho em Muay Thai, pratico Jiu-Jitsu, qual não tem graduação nenhuma ainda. Mas observa que nada disso eu levei em conta na hora que eu falei bem assim, eu vou me apresentar. Como que eu me apresentei? Qual foi a identidade que eu tive? Que eu olhei e falei assim, olha, o que me parece ser útil informar? Eu informei sobre meus dados familiares, omiti os meus dados pessoais no sentido de passar CPF, RG, coisas e tal, por motivos óbvios e básicos, né? São informações que a gente prefere deixar confidencialmente, a não ser que necessário, né? A gente não faz isso em vídeo, ou pelo menos não se aconselha a fazer. Mas eu peguei e falei para você sobre os meus dados profissionais, a minha identidade profissional. Qual que é essa relação? Por que nos parece tão forte falar disso que a gente tem como a nossa identidade profissional? É por causa das relações humanas que a gente tem, nossas relações sociais, a nossa relação com o coletivo. Vamos recorrer um pouquinho à história aqui. A gente entende que em algum momento da nossa natureza, do ser humano, da nossa linha evolutiva na história, a gente estava naquela primeira situação ali em que não existia uma relação de mando e obediência, existia uma certa confusão coletiva, digamos assim. Segundo um determinado autor, o Sr. Thomas Hobbes, ele fala que o ser humano, ele estava ali inclinado
que na verdade é a nossa inclinação natural a obedecer suas paixões. A gente, na verdade, estava inclinado a fazer exatamente aquilo que nós queríamos fazer e só, e a gente viveu no estado de guerra, segundo esse autor. Aí, estado de guerra do homem contra todos, os homens contra os homens. Você já deve ter ouvido uma frase, até em alguma música por aí, falando que o homem é o lobo do homem. Pois é, não foi a Dona Pitt que falou a primeira vez sobre isso, foi o Thomas Hobbes. Pô, se você não conhece nem a Pitt nem o Thomas Hobbes, a Pitt aí fica a sugestão musical, a sugestão intelectual, então é ler o Leviatã do Sr. Thomas Hobbes. E o que acontece? Em algum momento a gente, como ser humano, segundo ainda a ideia do Hobbes, a gente pegou e fez um pacto social, a gente fez algo como se fosse um contrato social no seguinte sentido: olha, eu não vou te agredir, mas você também não me agrida, ok? E a gente começou aí, então, resumindo um pouco essa história, a ter relações uns com os outros de forma mais cordial. Agora, quando eu tenho essas relações de forma mais cordial, existe um detalhe aqui que me é principal. Existem coisas que eu consigo fazer e tem coisas que eu não consigo fazer muito bem. Então, por exemplo, você ficou sabendo que já neste momento eu consigo falar, explorar um pouco sobre direito, estou explanando para você um pouco sobre cidadania, sobre o mundo do trabalho, falei para você que eu posso falar um pouco sobre música, que tem influência sobre isso, mas eu confesso para você que plantar arroz, plantar feijão eu não consigo fazer. Embora até saiba cozinhá-los, mas eu não consigo plantar arroz, também plantar feijão. Eu também não vou entender muito bem como é que faço para ter um gado e fazer com que, assim, na verdade, esse bezerrinho cresça e vira um gado para depois eu poder comer uma carne suculenta. Eu também não vou entender muito como é que faz fazer para criar frangos. E tem coisas que vão no qual sou muito mais delimitado. Eu não vou saber construir uma casa, não vou saber fazer uma planta de casa, né, de construção, não sei nem se esse nome que se dá hoje em dia mais, mas eu também não vou saber muito bem sobre matemática, eu não sei muito bem sobre educação física, até nas artes marciais que eu pratico, eu não tenho formação de faixa preta, ou seja, eu não sei praticar sozinho, e eu também não sei muito, embora até arrisque, mas não sei muito sobre história, não sei muito sobre filosofia, eu sei aquilo que eu estudei, aquilo que eu pratico. O que acontece? Acontece que então nós acabamos tendo uma relação de dependência uns com os outros, no sentido que a gente precisa entender o conhecimento que a gente não tem e que alguém vai ter. E aí começam nossas relações de troca de mercadoria, ou seja, eu produzo algo que eu posso colocar um determinado valor, esse valor ele tem um valor para alguma outra pessoa usar, e ele também tem um valor que eu posso trocar isso. Eu posso olhar e falar bem assim: veja bem, eu sei te ensinar violão, você poderia, enquanto eu te ensino violão, você faria um prato de arroz para mim? Enquanto eu te explico sobre direito, você pode fazer um filé para mim comer? Só que o que acontece? A minha necessidade básica não vai ser só essa de comida, assim como a necessidade básica de você ou outras pessoas, como diria o senhor José Bugique Alvarins, de você ou todos você, não vai ser simplesmente entender como é que faz para tocar um violão, uma guitarra, uma viola caipira, mas nós vamos ter várias outras necessidades. Aí começa então essa relação que a gente tem com o trabalho, essa relação que a gente tem com o mundo do trabalho. Por quê? Porque nós identificamos coisas que nós vamos produzir, coisas que nós vamos conseguir fazer, ou produções manuais, ou produções intelectuais. Eu consigo colocar um valor dentro dessa minha produção, isso tem um valor de uso para mim, tem um valor de troca, e eu vou, ao invés então de fazer como anteriormente, fazer como no passado, simplesmente ter essa troca na base do: olha, eu te faço isso e você faz aquilo para mim, a gente começa então a colocar um valor financeiro disso. Por quê? Porque se eu pego esse meu trabalho e coloco o valor financeiro, eu posso depois pegar isso que eu ganhei pela venda dessa minha produção, e eu posso adquirir o que eu bem quiser. E aí, o que eu bem quiser pode então ser um bom pedaço de carne para mim comer, mas também poderia ser vou juntar um dinheirinho aí para comprar um carro para andar. Assim a gente começa as nossas relações de identidade, pensando que essa relação de identidade ela vai falar muito de mim pelo que eu faço profissionalmente, porque exatamente quando eu faço algo profissionalmente, eu consigo delimitar um valor para aquilo. Existe um outro detalhe aqui também, sabe? Às vezes você como todo mundo
também está precisando ter uma certa quantia financeira para fazer a sua vida, para conseguir ter o básico para ao menos a sua subsistência. E espero que você tenha muito mais do básico para a sua subsistência. E de repente você está naquela sua fase que a sua identidade ainda, você não, de repente, sabe muito bem o que você pretende. Você não sabe se você quer ser engenheiro, você não sabe se você quer ser arquiteto, você não sabe se você quer ser médico, também não sabe se você quer ser advogado. Ou você sabe, mas ainda não traçou todo aquele caminho que é necessário traçar, fazer um curso técnico, fazer um curso livre, fazer uma graduação, fazer uma pós-graduação. Só que a sua necessidade básica, a sua necessidade de existência, ela já está presente. O que você faz então? Você se dispõe a vender um pouco do seu tempo e a sua força de produção para que uma outra pessoa possa exercer as suas atividades. Para que essa pessoa exerça as suas atividades, ela vai comprar de você o seu tempo. Ela vai comprar de você um pouco da sua força produtiva, e aí você vai produzir. Esta aqui também é uma relação humana, que é uma relação humana que se dá no trabalho, certo? E essa relação humana ela vai se dar o tempo todo. Essa relação humana ela vai precisar sempre ser bem protegida pela área do direito também, ela é bem protegida por todas as áreas de relação social. Por quê? Porque é justamente daqui que a gente tem uma das rodas, que são as rodas que vão fazer com que a engrenagem da sociedade ande. Então, ou seja, de repente, nesse momento você não entenda muito de gastronomia, mas você pode ser um funcionário, por exemplo, de um grande restaurante. E esse grande restaurante vai dar para você ao menos noções básicas, ideias básicas do que você precisa fazer para exercer a produção que se faça necessária para ter o mínimo que você pode contribuir para fazer com que esse restaurante caminhe o tanto que ele precisa caminhar. Para isso, você recebe uma certa quantia, essa quantia vai ser lhe paga em dinheiro, e aqui a gente tem uma relação também, que é uma relação que ela necessariamente é uma relação de troca, uma relação de venda, e também uma relação que ela vai exercer uma certa hierarquia. Perceba que algumas pessoas você vai chamar pelo nome, algumas outras pessoas você vai colocar também um senhor na frente, você vai colocar um doutor na frente, você vai colocar um professor na frente. Por quê? Porque quando nós estamos fazendo essa relação de trabalho, a gente também começa a fazer uma relação hierárquica. Sabe, isso não quer dizer que ninguém é melhor que ninguém, somos todos seres humanos. Mas quer dizer que em determinado momento, naquela situação, você tem uma pessoa que pode saber um pouco mais que você, que é aquela que vai de alguma forma estar orientando, seja orientando de uma forma a gerenciar o seu tempo naquele momento. Pode ser te orientando, como eu estou fazendo agora para você, te explicando determinada maneira de exportar, determinada maneira de ser, determinada maneira de agir nesse campo do trabalho, nesse mundo do trabalho. Mas vai ser muito interessante que nós temos relações sociais que elas estão sendo feitas necessariamente vindo desse campo das relações do trabalho. Então, é uma das primeiras relações humanas que eu vou ter colocada, essa relação que nós temos quando estamos inseridos no mercado de trabalho, isso que a gente sempre ouve falar, é falar o tal do mercado de trabalho, que pede mercado de trabalho. Acontece que o mercado de trabalho, ele está pedindo uma certa identidade para você também. Ele está pedindo uma certa identidade cultural, uma certa identidade visual, uma certa identidade no sentido de qual que é o seu lugar, qual que é o seu papel dentro do campo, no sentido da sociedade. A gente vai pensar aqui como se fosse uma ideia de campo de futebol, inclusive. Onde você está? Você é um zagueiro, você é um meio-campista, você é um armador, você é o goleador, você é o goleiro. O que acontece? Você é colocado nesse grande campo de futebol que é a relação humana, nesse grande palco de teatro que é a relação humana, e aqui você vai ter um lugar, você vai estar sendo colocado em algum lugar, você tem um valor porque você está nesse lugar. Esse valor muito provável é inclusive bem mais do que simplesmente um valor salarial, mas esse valor salarial é aquele que vai ser tipado nessa ideia de relação humana de trabalho. Por quê? Porque você desprendeu um pouco do seu tempo para realizar uma atividade. Você poderia estar jogando videogame, poderia estar brincando aí em qualquer outro canto, poderia estar passeando, não agora porque estamos num período de pandemia, tomara que alguém também veja esse vídeo em um período fora da pandemia, mas
é necessário. Então você dispôs desse tempo e por isso você ganhou um salário. Você ganhou, não, foi lhe atribuído um salário pelo seu tempo. Espero ter ficado claro para você. Qualquer coisa me pergunta logo mais. A gente já se vê.